Começa agora Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. A apresentação da jornalista Ângela Crespo. Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e receber uma notificação de multa de trânsito não é nada agradável. Além de ter de desembolsar um valor que muitas vezes não estava previsto no orçamento doméstico, somam-se pontos na carteira de habilitação que poderão até barrar o motorista de continuar dirigindo. É sobre as infrações de trânsito e como proceder diante de uma notificação é que vamos conversar com o professor Alexandre Matos, especializado em gestão e direito de trânsito. E direito de trânsito é uma coisa muito difícil de trabalhar, não é? Alexandre, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir para o esclarecimento aí de muitas dúvidas, né? Para o motorista que realmente é muito importante. Mas eu diria para você que além das dúvidas comuns, mais corriqueiras que o motorista tem, as informações que nós traremos aqui poderá fazer com que ele realmente se sinta mais, como que eu poderia dizer, mais abraçado, né, no sentido de ter mais encorajado, acho que essa é a palavra, para ele poder fazer valer o seu direito também como consumidor. Como consumidor e como motorista, é verdade. Porque receber uma multa de trânsito não é nada agradável. Primeiro porque está te dizendo que você errou. Verdade. Né? E também está dizendo que, olha, você não errou, mas você está sendo punida. Você tem essas duas situações. Ângela, nós temos as duas situações e digo mais, né? Além de não ser agradável, menos agradável ainda quando ele não cometeu aquela infração, né? Nós temos situações aí, por exemplo, de que hoje em dia já é um grande costume, né? O condutor, ele entra no veículo e coloca ali o teu cinto, né? Ele não sai sem o seu cinto de segurança. E a cultura dele. E é uma cultura de usar o cinto, né? E na massa, a grande maioria, a gente sabe que usa. E muitas vezes ele recebe ali uma infração por estar sem o cinto, né? E ele, sabendo que estava com o cinto de segurança, e agora, como faz? Né? Agora tem uma outra situação. Ele tem que fazer o recurso, ele tem que exercer o seu direito de defesa. Agora, eu digo uma outra situação. Mesmo que ele tenha cometido uma infração de trânsito, da mesma maneira que o motorista ele tem o dever, tá? Ele também tem direitos, né? E muitas vezes ele, desconhecendo os seus direitos, eu diria que fica um pouco mais difícil de exercer o seu direito à defesa. Tá, mas assim, ele não, uma parcela da população até desconhece seus direitos, mas tem uma parcela da população que não corre atrás desses direitos porque ela sabe que é de uma burocracia e muitas vezes o resultado vai ser não. Vale mais a pena pagar a multa do que perder-se ou disponibilizar um tempo que ele poderia estar ganhando dinheiro em outras coisas. É verdade, a gente tem essa problemática sim, mas eu digo, olha, o motorista hoje ele não deve pensar desta maneira, tá? Ele tem que colocar em conta não só o valor da multa que ele vai estar pagando, né? Porque muitas vezes o motorista, o que ele faz? Ele fala, poxa, o meu dia de serviço é caro, eu não posso faltar, é muito burocrático e às vezes também a falta de conhecimento, né? Mas tem que levar em conta que além do valor que você paga da multa, você também agora tem a suspensão do direito de dirigir. Se acumular os 20 pontos, uma suspensão que agora a pena mínima passou para 6 meses, né? E antigamente essa pena mínima era de 1 mês. Então vale muito a pena recorrer, sim. Evidentemente que tem que ter o conhecimento para que você preencha todos os requisitos do recurso e assim tem a chance realmente do recurso ser deferido, né? Ser aceito. Tá. Então vamos para o prático. Você disse que acumulando 20 pontos, você pode ficar 6 meses sem dirigir. Você pode ser punido mesmo tendo pago a multa. Ainda assim, é uma segunda penalidade, é isso? Sim. Na realidade, olha, é exatamente isso. Mesmo que você pague as infrações, o valor, na realidade, da multa, ele está atrelado ao renavan do veículo, tá? E a pontuação, ela vai ficar atrelada ao teu CPF. Então, CPF ou carta... ao teu CPF, é identificado pelo CPF e lançado no teu prontuário de motorista, né? Esse é o sistema que o Detran utiliza, o órgão de trânsito. E na somatória desses 20 pontos, tá? A suspensão mínima que você terá agora são 6 meses. Então imagine você, aquele motorista profissional, um motorista de aplicativo, um taxista, um caminhoneiro,
um motociclista ou até mesmo um cidadão que depende do teu veículo, né, para o trabalho do dia a dia. Então, quer dizer, a penalidade é muito alta, 6 meses, né? Então, se você tem ali, por exemplo, 15 pontos, né, e você contesta uma multa que seja, que você não concorda, se você tiver o deferimento, poxa, você reduziu para 10, né? De repente você está ali no fio da navalha, 19 pontos. Uma multa que você contestar e realmente for deferida, você tem essa pontuação eliminada. E realmente ela é eliminada somente se você tiver o processo deferido. Se pagar, a pontuação ela vai continuar acumulada. Mas ainda mesmo se pagando, tem até uma precedente lá no STJ dizendo que ainda assim pode recorrer. Pode, olha, na prática, quando você recebe a notificação, você tem ali 3 situações. Você logo na notificação de autuação, você pode exercer o direito de defesa prévia, tá? Então, defesa prévia ainda não é uma instância, é defesa prévia. Para quem que vai essa defesa prévia? Para o próprio órgão autuador, tá? E na própria notificação já vem as orientações e documentos que você tem que juntar ali e fazer o recurso. Então, se você puder juntar fotos, se você puder juntar um documento que comprove aquilo que você está argumentando, né? Por exemplo, você foi autuado numa avenida que você fala, poxa, eu estava trabalhando, né? Então pegue ali um documento da empresa, sabe, algo do estacionamento que comprove que o teu carro estava estacionado, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, existem também pessoas que alteram a placa do veículo e pode se transformar na tua placa, né? Que é o chamado dublê. Então essa defesa prévia você vai utilizar num primeiro momento, ainda não é multa, tá? Se ela for deferida, você nem recebe a multa propriamente dita, né? Se você recebeu o resultado e ele é negativo, você vai poder exercer o seu direito à jare, tá? Que vai julgar novamente esse recurso. E a jare é para qualquer órgão também? Também para qualquer órgão, né? Cada órgão tem a sua jare? Sim, na realidade, veja bem. Cada órgão autuador, e aí nós temos vários, nós temos o DETRAN, o DSV, o DR, o DENIT, entre outros. CT, DSV. Então, cada órgão autuador, você tem direito à defesa prévia direto para o órgão. Tá? Para qualquer um desses órgãos, se for indeferido, você vai mandar para a primeira instância a jari. A jari ela vai julgar o teu recurso também e vai te mandar uma notificação dizendo do resultado, né? Se você teve o resultado indeferido na jari, mas você acredita naquilo que você está dizendo, você vai reiterar o teu pedido que você fez nesse recurso, você vai juntar a mesma documentação e vai encaminhar e vai endereçar esse recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, tá? E novamente vai ter um resultado, né? Esperamos que seja deferido. O grande problema, a grande falha da população é achar que o brasileiro tem a cultura de achar que o recurso não funciona. Mas não funciona, eu te pergunto, Ângela, será que ele fez o recurso nas três esferas, prévia, jare e CETRAN? Se ele fizer, a chance que ele tem de deferimento é muito grande, tá? Então eu insisto, exerça o teu direito de defesa. Tá, e quanto tempo demora isso da primeira esfera até a terceira? E nesse período a multa já não chegou para ele pagar? Ou como que ele age? Exatamente, olha, veja bem, o motorista hoje, ele tem aí a possibilidade, né, da defesa prévia ainda não é multa, então ele fez. Foi indeferido, aí vai vir a multa propriamente dita. Ele faz o recurso e aguarda o resultado até o vencimento da multa. Está próximo ao vencimento da multa, não chegou o resultado, o ideal é que ele pague esta multa com desconto, para não perder o desconto, que é um desconto considerável, né? E aí, se o resultado vier deferido, na própria notificação do resultado, ele vai poder preencher um formulário e vai ter restituído esse valor. E olha, acreditem, você tem o valor restituído, não tenha medo. Pague a multa. É rápido isso? É rápido, não é demorado. Pague a multa, mantenha o seu recurso em andamento. Se for deferido, você tem o valor restituído. E assim você não perde o desconto, né? Agora, não veio deferido. Você já pagou a multa, então não vai te atrasar no licenciamento do veículo, correto? Ok. Agora, você já estando com a multa paga, você vai recorrer ao CETRAN, né? É a última instância. Aí você me pergunta, deixa eu adiantar aqui a pergunta já. Tá, mas se eu não paguei a multa, eu posso recorrer ao CETRAN? Resposta, sim. Mesmo você não tendo condições de pagar a multa, você pode recorrer ao CETRAN. Então não há motivo para você deixar de recorrer.
Tá, e o CETRAN é a última esfera? Ou não, claro, depois vai para o judiciário normal? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não prego a cultura da judicialização, até porque nós sabemos que o nosso judiciário está sobrecarregado, né? Então vamos ajudar também o judiciário, né? Se você fizer a defesa prévia, fizer a JARES, fizer o CETRAN, você vai ter chances reais de deferimento. Agora, mesmo assim, se for indeferido, CETRAN é a última instância, sim, tá? Existe no regimento interno do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, a possibilidade de você pedir também a revisão do teu recurso, se for indeferido pelo CETRAN. Mas aí você tem que ter um erro crasso, né? Ou seja, algo que está ali, gritante o erro, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você recorreu porque o teu carro é branco e na notificação é um carro preto. É óbvio que não é teu veículo. E mesmo assim, as 3 defesas foram indeferidas. Você pode fazer um pedido de revisão para o CETRAN, né? E aí o presidente do CETRAN vai estar analisando e provavelmente você vai ter essa multa deferida. Poxa, chegou nesse ponto e não foi? Aí você aciona o judiciário, sim. Ok, professor. A gente vai dar uma paradinha e eu quero continuar falando sobre isso. Eu tenho muitas perguntas ainda a serem feitas. Claro. Mas a gente vai dar uma paradinha e voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes. Isso é Making Off. O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia. Reapresentações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite. Making Off é apresentado pelo jornalista Regina Antonelli. Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos 3 filhos e um dia sofri um acidente e fui para o hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar. Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. santacasasp.org.br. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. Apresentação de Ângela Crespo. Voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando com o professor Alexandre Matos, especializado em gestão e direito de trânsito. No bloco passado ele já deu uma boa explicação de como funcionam recursos de multas de trânsito, né? Para você garantir o teu direito de defesa. E eu queria te fazer uma pergunta que ficou ainda numa interrogação para mim. Você tinha dito que temos vários órgãos que podem fazer atuação, tanto a nível municipal, estadual e federal. Correto. O recurso, o CETRAN, você falou que é o último recurso, mas é um órgão estadual. Se for a multa por um órgão federal, eu posso fazer esse recurso no estadual? Não, veja bem, então vamos lá. O órgão autuador, ele independe, tá? Seja ele a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, o DETRAN, ou o próprio DSV, não importa. A defesa prévia vai ser julgada pelo órgão autuador. Então, quem autuou vai julgar a defesa prévia. Sendo indeferido... O primeiro recurso. A primeira defesa, né? Isso. Sendo indeferido esse recurso, você vai encaminhar ele à Jari, tá? A Jari do próprio estado que você está. Então, aqui em São Paulo, nós temos as Jaris, né? Que são as turmas que fazem esses julgamentos. E eles vão julgar todos os recursos, né? Endereçados à Jari. Todos que forem indeferidos pelo órgão autuador. Então, não importa se é pelo DR... Se foi pelo DETRAN, entendi. Se foi pela Polícia Rodoviária Federal, vai para a Jari. Sendo indeferido, você vai encaminhar para a segunda instância, que é o último recurso na esfera administrativa, que é ao CETRAN de São Paulo.
Então você sempre vai mandar para o órgão do estado em que você foi autuado. Okay? E isso é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Se eu moro em São Paulo e fui autuado em Brasília, eu vou ter que recorrer lá. Exatamente. Para cada estado, você vai recorrer no órgão autuador, né? Para o estado autuador. Geralmente, por via de regra, na própria autuação, você tem o endereço para fazer a postagem do teu recurso. Okay? Tirando a primeira defesa, as outras têm custo para o cidadão? Ele paga alguma coisa? Isso é o mais importante, Ângela. Isso é o que mais deve ser usado como estímulo para o cidadão, né? Não há custo, senão aquele que o cidadão tem do seu tempo, né, para elaborar o seu recurso, tá? A menos que ele vá mandar pelo correio, né? Mas não há custo algum para fazer o recurso. Ele pode fazer esse recurso por conta própria, ele pode fazer uso de um profissional, de serviço profissional, né? Se a situação for extremamente importante para ele, ele pode inclusive contratar um advogado de sua confiança, né, para que ele possa ter este amparo, esse auxílio, né, essa assessoria. Então, se ele contratar um profissional, se ele contratar um advogado, ele já vai ter custo, sim, né? E aí voltamos de novo àquela questão. Vai valer a pena pelo valor da multa? Então, aí cada cidadão vai ter que avaliar a tua necessidade, né? Porque quando nós falamos em multa, nós estamos pensando somente no dinheiro, mas eu faço a pergunta, e a suspensão do direito de dirigir? Por exemplo, a multa por embriaguez ao volante, né? O cidadão, aí sim tem um valor considerável. Por exemplo, tem um valor, né? Um valor quase 3 mil, né? Quase 3 mil reais, na realidade 2.934,70. Só que aí é que eu quero dizer o seguinte, 7 pontos autossuspensivos, né? Então ele não precisa somar 20 pontos. Se ele tiver uma multa do artigo 165A, quando ele se recusa a fazer o teste do etilômetro, se ele tiver uma multa pelo artigo 165A, onde ele fez o exame e deu positivo, tá? Por exemplo, são 7 pontos que geram um processo de suspensão somente por aquela infração. Automático. Gera o processo de suspensão, né? Ele vai ter o direito à ampla defesa contraditória, defesa prévia, JAR, CETRAN. Só que se ele perder esse recurso da suspensão, ele vai cumprir uma suspensão de 1 ano. Que aí já não é mais de 6 meses. Não são 6 meses, é 1 ano, uma multa, uma única infração, né? Então, eu pergunto, se ele não concorda com aquela autuação, se ele não concorda com aquela multa, então de repente vai compensar para ele contestar, não só pelo valor que é altíssimo, mas também pela suspensão de 1 ano, né? Tá. Okay. Qual é o número de pontos mínimo? 5? 3? 3 pontos, né? 3 pontos. 3 pontos. Nós temos aí 3 pontos, que é a infração leve, R$ 88,38. Então, e é o valor mínimo de 80, quase R$90. Isso, né? 4 pontos, a infração média, R$ 130,16. Depois nós temos a grave, 5 pontos, R$ 195,23. E a de 7 pontos, que é gravíssima, que seria a de 293,47, observando que dependendo da infração, nós temos um fator multiplicador. Então aproveito essa pergunta para esclarecer o seguinte. Uma multa por excesso de velocidade, ela tem acima de 50%, ela tem um fator multiplicador de 3, ou seja, 293 vezes 3, né? Então, vejamos, os 7 pontos continua 7 pontos. Só que esta multa de 7 pontos, que tem um fator multiplicador, ela vai também gerar o processo de suspensão, né? Somente por uma multa de velocidade, tá? Você já vai ter o processo de suspensão também. Tá, então falamos em embriaguez e excesso de velocidade. Você vai ter a suspensão por 6, aí é 12 meses. São 12 meses. Isso, 7 pontos seriam 12 meses, exato. Sempre. Não. 7 pontos de embriaguez ao volante ou se negar a fazer o exame, aí sim 1 ano de suspensão, tá? Tá lá no código. Agora, você tem algumas infrações, por exemplo, essa por excesso de velocidade acima de 50%, né? Ela gera uma suspensão, né? Mas não direto uma suspensão de 6 meses. Aí o órgão autuador, na realidade, o setor, a divisão de habilitação, quando da instauração do processo de suspensão, eles vão julgar, vão levar em conta o teu prontuário, se você é um motorista infrator costumaz, vão levar em conta a gravidade da toda a situação e vai aplicar a suspensão. Aí a suspensão ela pode partir de no mínimo 2 meses de suspensão, né? Observando que a suspensão
nesse caso, quando de 20 pontos, ela pode ser de 6 meses, mas se for reincidente, né, ela pode chegar, inclusive, até 2 anos também de suspensão. Né? Então é importante saber... Que também multiplica. Sim, A reincidência também multiplica o tempo. Ela aumenta. Então nós temos que também observar que a suspensão mínima é de 6 meses para a somatória, mas ela pode chegar a 2 anos. Né? Inclusive, se você insistir em dirigir depois que você for apenado da suspensão, você pode ter o problema da cassação do direito de dirigir, que também é gravíssimo. Então eu quero falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu tenho 2 perguntinhas para você fazer. Vamos lá. O acúmulo a soma de 20 pontos, ele tem um período de 12 meses, é isso? Correto. E aí esse período é contado de janeiro a dezembro, normal, ou tem quebras aí? Não, você vai computar a somatória de pontos do momento que você teve a primeira infração. Então, se foi em janeiro, se foi em março, em abril, não importa. Você teve a primeira pontuação do mês de janeiro, daquele primeiro ponto você vai, durante o período de 1 ano, esse ponto é acumulativo. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas, eu tinha a sensação de que era janeiro a dezembro, e várias pessoas sempre me comentaram isso. Não, já está virando o ano, vou ficar tranquilo. Então não vai ficar tranquilo virando o ano. Não, porque vamos imaginar que você, lá em agosto, por exemplo, você está com 15 pontos, né? Então, veja bem, em agosto, 15 pontos, se você chegou em dezembro ou janeiro, que seja, e teve mais 5, né? E não deu a data que completou mais de 1 ano da primeira infração, ela ainda não está sendo desconsiderada no seu prontuário. Aí vai somar, vai atingir os 20 pontos e a pena mínima de 6 meses após, logicamente, o direito à ampla defesa contraditória, né? Pode exercer o direito de se defender. Observando que a defesa contra a multa é uma coisa. Você vai se defender contra a multa em um processo administrativo, direcionado ao órgão de trânsito autuador, ali depois a JAR e o CETRAN. Agora, se mesmo assim você for notificado da suspensão do direito de dirigir, que trata dos pontos, aí você de novo vai ter defesa prévia, JAR e CETRAN, especificamente dos pontos, não podendo se confundir com multa. Tá, então essa era a segunda pergunta que eu queria te fazer. Os órgãos, as esferas vão ser a mesma para se defender de pontuação, mas o processo tem que ser outro. Exatamente, Ângela, veja bem. O processo de suspensão, né, ele se dá quando o órgão de trânsito, aí, a divisão de habilitação, ele instaura o processo, né, ele tem que notificar o condutor que ele vai ser suspenso, e ele tem o direito de se defender. Por que isso? Porque, poxa, de repente, será que aqueles 20 pontos que foram acumulados, vamos imaginar que uma daquelas multas não era ele que estava dirigindo. E aí, quando dá a notificação, ele preencheu lá o formulário e indicou para o real condutor, tá bom? Indicou para o real condutor, e aí esse ponto não saiu do prontuário dele. Então, pera lá. Ele não está, neste caso, ele não vai contestar a multa. Poxa, emprestei o veículo, sei lá, para o irmão, para o vizinho, não importa. E ele realmente cometeu aquela infração. E pagou, inclusive. Mas o ponto não é meu, eu indiquei o condutor. Se essa pontuação não sair do prontuário dele, ele vai ser notificado para suspensão. Então aí ele vai ter que, nesse processo de suspensão também, direito à defesa prévia, JAR e CETRAN, ele vai ter que provar que não era ele que estava dirigindo, referente àquela multa, referente àquele ponto. Como que ele pode provar isso? Você pode pedir uma declaração para o real motorista, que ele pode fazer uma declaração assumindo realmente aquela pontuação. Quando você indica o condutor, naquele formulário próprio, é importante que você, motorista, tire cópia, depois de preenchido e assinado por você, proprietário, e pelo condutor. Okay. Guarde esta cópia. Mande sempre esta notificação com um aviso de recebimento pelo correio, para que você tenha esse protocolo comprovando. Por diversas vezes nós tivemos prejuízos aí para o motorista, por greve de correio, ou de repente o órgão de trânsito estava sobrecarregado e ele não digitalizou aquela informação no sistema e o ponto ficou no teu prontuário, né? Eu tenho notícia, durante todos os anos de assessoria que eu prestei, em que a CT reconheceu por milhares de vezes, tá? Por exemplo, o DSV reconheceu ali que não houve tempo hábil para fazer a digitalização do documento. E aí você tem que ir até o órgão de trânsito, esse é apenas um exemplo, tá? Vai lá, pede uma certidão comprovando de que você fez a indicação do condutor,
junta essa certidão na tua defesa. Isso já a partir do momento que você faz o pedido, é isso? Exatamente, para você munir ali a tua defesa, porque somente falar e contar ali os fatos, as suas alegações, é uma coisa. Se você anexar documentos que comprovem aquilo que você está dizendo, o seu recurso vai ter mais força, né? E aí você vai ter uma chance maior de deferimento do seu recurso. Uhum. Agora, a gente sabe que tem uma prática, aí você falou de pontos, de transferência de pontos, a gente sabe que tem uma prática aí de venda, né? De gente que compra teus pontos, alguém que não está dirigindo muito, que... Olha... O que isso pode causar para o motorista? Então, na realidade, a gente, evidentemente, faz esse comentário em cima de reportagens, né? Qualquer cidadão, se fizer uma pesquisa, vai verificar que existem diversas reportagens de quadrilhas que foram pregas aí pelo Poder Judiciário, pela polícia, né? Fazendo transferência indevida de pontuação, né? Então, isso é um crime previsto no nosso Código Penal. Mas está em todos os postos. Sim, é um crime. Esse é um crime do Código previsto no Código Penal. Sim, mas você está em todos a falsidade. Os postos porque não estão sendo punidos. Então, né? Nós temos o crime da falsidade ideológica, e aí eu vou até mais. Eu vou te falar o seguinte, olha, eu vou aproveitar o espaço para colocar para o cidadão deve se policiar, o cidadão deve parar para pensar no seguinte. Às vezes, e por vezes, isso também pode acontecer dentro da família, achando que não tem maldade. Então, vamos lá. O jovem tem a sua habilitação, ele é um permissionário. Durante um ano não pode ter mais que 4 pontos. Né? E se chega uma multa de 5 ou de 7 de infração que ele cometeu, se ele indica para um amigo, para um parente, ele está cometendo crime de falsidade ideológica. E se ele for pego, ele vai ser punido e vai responder criminalmente. Né? Então, isso não deve ser feito. Sem contar isso que você comentou, né? É lógico que são apenas especulações que a gente coloca aqui, mas vamos imaginar que alguém se ofereceu, né, para receber um valor e assumir o teu ponto. Tanto você quanto quem está fazendo isso está cometendo crime de falsidade ideológica. Então, não faça isso, não se submeta a isso, não jogue o seu nome na lama. Né? Você já viu alguém sendo punido por isso? Olha... eu posso dizer para você que sim, né? Nós tivemos várias ações do GAECO, que é um grupo de operações especiais no Ministério Público. Mas pegando quadrilha, agora eu que Polícia Civil, a própria Corregedoria do Detran. Mas isso respingou em quem vendeu os pontos? Sim, respinga. Olha, o Detran, ele tem um sistema, né? Hoje com a informatização, está cada vez mais fácil detectar. Por quê? Imagine você que aquele cidadão que compra a pontuação, ele vai ter em seu prontuário multas dos mais diversos veículos, né? E aí o sistema vai identificar que aquele cidadão está com 200 pontos. Vai ser aberta uma investigação, tá bom? Esse cidadão, ele vai responder, ele vai ter que explicar como que foi parar no prontuário dele mais de 200, 300, 400 pontos. E cada placa indicada em seu prontuário, o proprietário será chamado para responder também criminalmente ou explicar por que indicou o ponto para aquele cidadão. E vai ficar difícil. E isso está funcionando, né? Olha, eu digo que funciona sim, né? Lógico que nós temos eu digo que existe, pelo que a gente pode ouvir e ver nas reportagens, uma sobrecarga para os nossos policiais, para a Polícia Civil, seja para a Polícia Militar, seja para o Ministério Público, né? E de repente esses crimes, digamos, de menor potencial ofensivo, eles acabam, né, o chamado crime de bagatela, eles acabam ficando de lado, né? Diante de tanta corrupção que o Brasil vive hoje. Mas veja que isso é uma semente que já é plantada pequenininha, né? E que se transforma amanhã num crime grande. Então nós temos que ajudar a combater, né? Nós temos que desestimular e a responsabilidade de cada um também para não estimular a corrupção. Mas o cidadão tem que saber sim que se ele for pego, né, nessa situação ele vai responder criminalmente. E também existe um golpe muito comum que é aplicado por supostos pessoas que supostamente estariam prestando uma assessoria legal e enganando o cidadão, tá? Em relação a um golpe muito comum sobre os pontos também para suspensão, ou seja, o cidadão ele tem uma pena de suspensão para cumprir e em vez de ele entregar a carteira de habilitação original, ele faz uma declaração de extravio da carteira.
E entrega uma declaração de extravio ou um boletim dizendo que perdeu a carteira para cumprir a suspensão. E muitas vezes é estimulado por pessoas inescrupulosas, né, criminosas evidentemente, a cometer esse crime. Mas peraí, no que momento também é um crime de falsidade ideológica. Mas aí ele não consegue, ele não cumpre Ele vai cumprir a sua suspensão, mas ele está dizendo que ele perdeu o documento. Então ele vai entregar uma declaração de perda, ele vai continuar com a sua carteira de habilitação no bolso. Isso é uma falsa sensação de que ele não está cumprindo a pena. Porque, veja bem, imagine você, Ângela, se o cidadão entregou uma declaração de perda e continua com a carteira no bolso, se ele se envolver em um acidente, ele não vai ter que apresentar uma carteira? Vai. Se ele tiver que acionar o seguro, não vai ter que apresentar a habilitação? Vai. Mas espera lá, a própria polícia vai ter informação de que ele está cumprindo a suspensão. E aí é que mora o perigo, né? Aí ele vai ser pego, porque ele vai responder pela cassação do direito, pelo processo de cassação do direito de dirigir. Ou seja, ele estava cumprindo uma suspensão e qualquer multa que entrou, qualquer pontuação que entrar no prontuário dele naquele período, mesmo que a carteira estava no bolso dele, vai gerar um processo de cassação. Ok, então eu quero conversar com você sobre isso, eu quero que você explique direitinho esses processos de cassação, a diferença entre cassação e suspensão, quando que a gente está sujeito a essas regras, mas aí a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Ok. Damos uma paradinha e voltamos já. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. A notícia apurada no local dos fatos. Diretamente de Porto Alegre, Daniel Rodrigues traz até você as últimas notícias do mercado da comunicação da região sul. O boletim de Daniel Rodrigues é um oferecimento de Marta Becker Comunicação e é veiculado todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã, com reapresentações às quintas, às 2h30 da tarde e às sextas, às 9h30 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. A Juliana é amiga do Pedro, que é amigo da Thalita, que é amigo do Júlio, que é amigo do Jô, que é amigo do Boldrini. Sabe como o Boldrini conquistou a liderança latino-americana no tratamento do câncer infantil? Com o apoio de amigos como você. Seja amigo do Boldrini. Ligue e colabore com a construção do Centro de Radioterapia. A sua ajuda vai beneficiar crianças de todo o Brasil. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. Apresentação de Ângela Crespo. Voltamos com o programa Consumo em Pauta, como estamos conversando com o professor Alexandre Matos, especialista em gestão e direitos de trânsito, e ele está dando uma explicação muito legal sobre multas de trânsito, como recorrer, quais são os órgãos, e agora no último bloco ele levantou uma situação que me deixou arrepiada aqui, de pessoas que recebem, me corrija se eu estou errado, pessoas que recebem a notificação de que sua carteira está sendo suspensa, entrega uma declaração dizendo que a carteira sumiu, desapareceu, e ele continua com a carteira na mão. Para mim, isso é uma atitude, entre aspas, burra, né? Porque ele não acredita que o sistema está informatizado. Olha, Ângela, é realmente uma atitude impensável, né? Mas esse é um verdadeiro presente de grego, né? Como diz o ditado. Porque, veja bem, se você foi apenado a cumprir a suspensão, você tem direito ao recurso. E enquanto você está recorrendo, é muito importante destacar aqui, e muitas vezes o motorista não sabe, que você tem direito ao efeito suspensivo da suspensão. O que significa? Você foi apenado ali com a suspensão de 6 meses. Você tem direito, na instauração do processo, à defesa prévia. Faça a sua defesa, exerça o direito. Foi indeferido? Vai recorrer à Jari. Foi indeferido? Vai recorrer ao CETRAN. Mas se você foi apenado a cumprir a suspensão, você tem que entregar a carteira de habilitação original e cumprir realmente a sua penalidade de suspensão.
E você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o motorista ele é induzido por pessoas inescrupulosas, né, que se dizem amigas ou que se dizem assessores nessa área, e que orientam, olha, faz o seguinte, faz uma declaração dizendo que você perdeu a carteira de motorista, que você vai iniciar o cumprimento da pena ficando com a tua carteira de habilitação original no bolso. Pode dirigir. Isso é um erro, né? Mas se ele cai isso é um golpe, é uma armadilha. Se ele cai numa fiscalização, o sistema é automatizado. Exatamente. Se ele for parado, imagina você que se ele for parado numa blitz, num bloqueio da polícia militar, num bloqueio da polícia rodoviária, e o teu prontuário for verificado, vai se verificar que ele está cumprindo uma suspensão. E que ele entregou uma declaração de extravio, e aí, evidentemente, que o agente de trânsito irá autuá-lo por estar dirigindo com uma habilitação suspensa. E, aliás, dirigir com habilitação suspensa poderá gerar o processo de cassação, né, que está previsto lá no artigo 263, inciso 1 do nosso Código. Então, isso eu quero saber. Quais são as consequências de dirigir com uma carteira suspensa? Então, a consequência ele vai ter esta carteira original recolhida, tá? Ele vai ser autuado... Naquele momento. No momento da fiscalização, exatamente. Ele vai ser autuado, né, por estar conduzindo o veículo com habilitação suspensa. Essa carteira, ela vai estar sendo original recolhida, tá bom? E aí vai ser instaurado pelo órgão de trânsito um processo para cassação do direito de dirigir. E aí dentro desse processo ele vai ter que explicar o inexplicável, né? Por que ele estava conduzindo, sendo que ele estava cumprindo uma suspensão. E como ele foi autuado em flagrante conduzindo, não lhe restará muito a dizer na defesa, né? Então veja bem, aí gera-se processo de cassação. A cassação, ela é também uma penalidade fixa, e aliás é a mais pesada do nosso CTB. Por quê? São 2 anos sem poder dirigir. Se você for condenado na cassação, são 2 anos sem poder dirigir, e aí depois que você cumpriu os 2 anos, né, você vai se sentir um garoto novamente de 18 anos, né, porque você vai ter que voltar para a autoescola e vai ter que partir do zero, vai ter que passar por todo o processo. Exatamente. Você vai ter que passar por todo o processo de habilitação novamente. Então veja que não é uma suspensão. A suspensão também poderá chegar a 2 anos, de 6 meses a 2 anos, se você for residente, por exemplo. Mas a suspensão, você vai fazer apenas o curso de reciclagem. Entrega a carteira, se submeterá ao curso de reciclagem e vai ter a carteira devolvida. Se você for pego dirigindo durante a suspensão, gera o processo de cassação. E aí, se você perder esse recurso, 2 anos é a pena, só que você, depois de cumprir 2 anos, né, você vai ter que fazer tudo de novo. E aí, Ângela, eu provoco você na seguinte pergunta. Mas, Alexandre, e se eu estou cumprindo a suspensão e eu realmente não estou dirigindo, né? E veio uma multa no meu prontuário, como é que eu faço para provar? Ora, muitas vezes o carro está em seu nome e naqueles 6 meses, por exemplo, alguém pode estar usando o seu veículo, concorda? Sim. Então, por exemplo, se alguém está usando o seu veículo e vier a notificação, você tem que fazer a indicação de condutor. Mas eu digo para você, será que sempre chega a notificação na sua residência para indicar o condutor? E se chegou direto a multa e não chegou a notificação para indicar o condutor? O ponto já foi para o teu prontuário. Você estava cumprindo suspensão. Vai ser instaurado o processo de cassação e vai ficar difícil você provar que não era você. Então veja bem a importância de você se aprofundar nesse conhecimento, né? Evidentemente. E aí, mais uma vez, eu trago aquele exemplo que eu falei no bloco anterior, de você pegar lá o real condutor, pegue uma declaração com firma reconhecida, junte cópia da habilitação dele, ele vai aduzir para si, trazer para si a responsabilidade. Você vai elaborar o recurso contra a cassação dizendo, olha, eu não estava dirigindo, era fulano de tal, né? Desde que isso seja verdade, lógico. E se for indeferido nessa defesa prévia, você vai ter direito à JAR e ao CETRAN, né? Porque pode acontecer também do cidadão realmente entregou a carteira, e nós sabemos que a grande maioria é honesta nesse sentido, né? Mas tem uma minoria que infelizmente por vezes faz consciente, mas por vezes eles fazem até induzidos, né? Ao erro. Então, se você realmente cumpriu a suspensão e não dirigiu, veio multa no período, você tem que se defender, senão vai sofrer a pena de 2 anos. Quer dizer, não é só enganando de não entregar a carteira. Quer dizer, de qualquer forma, se você for multado nesse período que está de suspensão,
faça as providências, porque senão você pode ter esse processo de cassação. Essa dica é muito interessante. Exatamente, porque veja bem, o veículo, não é porque você não pode dirigir 6 meses que o teu veículo vai ficar na garagem enferrujando durante 6 meses. Dirigir. Alguém pode dirigir, né? Agora, o que eu disse foi o seguinte, se chegou a notificação e você indicou o condutor no prazo, ótimo. E se você não indicou o condutor, porque muitas vezes nem chegou a notificação? Aí você não tem... Né? Então você vai ter que, vai ser notificado para se defender na cassação e tem que se defender. Observando, né, é muito importante observar, também deixo aqui mais uma vez a dica, que quando você, daí a importância de quando você indicar o condutor, tire cópia do formulário preenchido, guarde cópia do real condutor e mande com aviso de recebimento, porque aí você vai ter um documento para aprovar, se for necessário no futuro, que realmente não era você que estava conduzindo aquele veículo. Agora, quando você tem a cassação ou a suspensão, claro que isso é decorrente de alguma multa. Correto. Já gerou um valor. Mas gera algum outro valor para pagar? Não. O processo de suspensão, o processo de cassação não gera valor para pagar, não gera multa, né? A penalidade é a própria suspensão ou a própria cassação do direito de dirigir, né? É isso aí. Tá. E aí, se eu for, voltando lá, o primeiro bloco nosso, lá, da multa, se eu for multada e eu não aquela multa não consideram que ela não foi real, ela não existiu. O processo é todo esse que você explicou também. Sim, também. Recurso, defesa prévia. Endereçado ao órgão autuador. As informações para recurso estão na própria notificação. Se indeferido, você vai insistentemente recorrer à JARE. E se indeferido, vai ter mais uma chance de recorrer ao CITRAN. E aí, mas aí, se eu não receber a notificação, vem direto a multa? Se veio direto a multa, já vai foi... Direto pra JARE. Veja bem. Exatamente. Agora a sua pergunta realmente foi excelente e me gera aí a oportunidade de deixar aqui uma dica importantíssima. Se você não... a notificação de autuação é obrigatória. Está prevista no CTB. Então, se você recebeu direto a multa, você nem a oportunidade teve de indicar, por exemplo, o real condutor quando não era você. E não teve a oportunidade, foi cerceado o seu direito de poder contestar na defesa prévia, né? Então, nesse recurso que você vai endereçar direto à JARE, você vai afirmar que não houve o recebimento da notificação de autuação, né? E aí você pede no próprio recurso para que o órgão autuador, para que a JARE solicite ao órgão autuador que ele comprove que ele enviou para você essa notificação, né? Porque aí já é um motivo para que você tenha esta multa anulada. O que é difícil, né? Porque eles não colocam com AR, né? Com aviso de recebimento. Infelizmente, eu sei que com relação à defesa do consumidor você é uma expert, né? E aí eu digo para você o seguinte: na defesa do consumidor, nós temos lá a inversão do ônus da prova, correto? Agora, infelizmente, contra o Estado, nós não podemos usar a inversão do ônus da prova. Então, cabe aí a prova negativa, é uma prova muito difícil, né? Mas, seja na defesa prévia, JARE ou CITRAN, o órgão julgador, ou seja, aquele julgador, ele vai ter a oportunidade de avaliar o teu prontuário, de ler ali o que você está escrevendo. E se você conseguir transmitir uma boa mensagem, tiver uma boa escrita, no sentido de uma boa comunicação ali convincente, nada impede que o agente julgador ali, ele anule essa multa, né? Somente pelas suas argumentações, tá bom? É lógico que se você tem um prontuário carregado ali, você já tem 100 pontos, e fica sempre contando aquela mesma história, vai ficar nítido que você está inventando algo, né? Mas, para quem está evidentemente dizendo a verdade, né, provavelmente ele assistirá à sorte de ter o seu recurso deferido. Tá. Agora, de todo esse processo, o que já está online, o que está virtual e o que tem que ser feito ainda com papel? Olha... Já tem notificação online, não tem? Veja bem, isso pelo menos no Detran de São Paulo ainda está sendo implantado e regulamentado. Aí você tem que ter uma adesão do próprio condutor, né? Mas, por exemplo, a indicação de condutor, ela pode ser feita online, né? No próprio site do DSV, tem informações lá no site da Prefeitura de São Paulo. A defesa
com relação aos pontos também, aqui no Detran de São Paulo, também está sendo feito online, né? Você tem essa possibilidade, e aí você vai entrar lá no site, vai se cadastrar, e lá você vai ter todas as orientações, né, evidentemente, para estar anexando documentos, colocando ali a tua redação e fazendo assim a sua defesa. Agora, eu não posso, Angela, deixar de destacar. É importante, né, que o cidadão ele tenha realmente uma assessoria profissional, dependendo da situação, porque é difícil hoje em dia com os seus afazeres, né, com a correria do dia a dia, fica difícil para o cidadão parar e estudar tudo isso, né? A grande verdade é que o direito de trânsito é uma ciência jurídica pouco conhecida pela nossa população, né? Então, requer estudo, requer dedicação, né? E enquanto o motorista não se habituar a esse procedimento todo, né? Que muda, aliás, diariamente, seria muito importante que ele tivesse também o auxílio de um profissional capacitado. Sim, mas aí ele acaba recorrendo isso, buscando um profissional para multas de R$2.000, de R$3.000, né? De R$88 ele vai pagar e não vai fazer nada, mesmo considerando aí a soma de pontos. Ele só vai correr atrás quando chegar lá perto dos 20 pontos. É verdade. É verdade. Mas aí a gente tem aquela situação, né? Dependendo a profissão, né? Imagine aí um motorista de aplicativo, um taxista, um motoboy, um motociclista, sei lá, que vive de dirigir, né? Que a carteira de habilitação é a sua subsistência, a sua ferramenta de trabalho, né? Então, muitas vezes, veja bem, esta multa de 3 ou de 4 pontos, ela pode ser o diferencial entre a suspensão de 6 meses ou não, né? Então, ele tem que pensar, esse motorista tem que pensar o quanto vale, qual a importância da sua carteira de habilitação. Porque aquele motorista, por exemplo, que tira o teu carro da garagem somente para ir e vir ao trabalho, muitas vezes ele reside ali a 20, 30 quilômetros do emprego, ótimo, né? Ele dirige no total por mês lá, sei lá, 200 quilômetros ele roda por mês. Agora, 300, às vezes até mais, 400 quilômetros, um motoboy, ele roda por dia. Então, esse motociclista, esse motoboy, esse profissional do trânsito, esse motorista de aplicativo, esse taxista, ele roda isso por dia. E ele está muito mais sujeito ao cometimento de uma infração, tá? Ou até muito mais sujeito a ser injustamente multado, né? Tá. Então, por exemplo, ele iniciou o cruzamento do sinal que vai ficar vermelho, mas ele se aproximou do sinal e ficou amarelo. E ele olha pelo retrovisor e vê que o veículo de trás pode ser que não pare. Ele vai frear bruscamente? Não, ele vai passar no amarelo. Por vezes o amarelo não é uma infração de trânsito, né? Ele poderia sim parar com segurança, né? Então, ele vai ter que passar, mas ele pode ter uma interpretação do agente de trânsito por ter passado no vermelho quando na realidade não passou, né? E aí eu posso até deixar uma dica aqui, que se você me permitir, sobre aquele motorista que fica na dúvida: passo no sinal vermelho de madrugada, porque eu tenho medo de ser assaltado em São Paulo, ou não passo? Vai ter ponto ou não vai ter ponto, né? Posso responder a minha pergunta que eu joguei aqui? Claro. Então, como que você faz, motorista? Aqui é a minha dica. Não pare no sinal vermelho de madrugada. Passe com segurança no verde. Essa dica, na realidade, né? Eu vou até colocar aqui o autor e eu vou explicar, né? Nosso ilustre Júliver Modesto Araújo, o Júliver, ele é um profissional, né? Muito competente também na área de trânsito. E ele tem esse ditado, né? Que eu ouvi dele há muito tempo, achei muito interessante, e eu também trago essa dica, e lógico, eu estou colocando aqui o nome dele, porque eu não vou tomar para mim a palavra, né? Mas ele dá essa dica de você, à noite, em vez de você passar no sinal vermelho, usa o tempo a seu favor. Então, quando você estiver na aproximação do semáforo, se você está percebendo que ele já está vermelho, diminui a velocidade com segurança, para quando você se aproximar, ele já está verde. E você vai passar no verde, né? Então, se você passar no sinal vermelho à noite, também você vai ser autuado. Então você não pode passar no sinal vermelho, em qualquer que seja o horário. A lei ela é nacional e ela é válida por 24 horas. Exatamente. Tá. Okay? Agora, eu queria só te fazer uma pergunta um tanto quanto delicada, mas eu preciso fazer ela. Você sugeriu de contratar uma assessoria. Como eu reconheço que essa assessoria é séria? Porque a gente tem, né, convenhamos, muitos problemas com assessoria na parte de trânsito, É uma questão delicadíssima,
mas que eu respondo da seguinte maneira. Você vai ter um amigo que já fez uso, de repente, do serviço, procure recomendações, né? Procure pesquisar a vida dessa empresa de assessoria, há quantos anos ela está no mercado, quantas vezes ela já mudou de endereço, sei lá, qual a estrutura que essa empresa possui, quantos funcionários. Será que essas pessoas elas mostram a cara no site, elas são claras, será que essa assessoria deu uma dica, por exemplo, para você fazer lá uma declaração de extravio? Ela está te induzindo a um crime? Então, fuja, né? Se ela prometer, essa assessoria prometer que você vai ganhar, não contrate o nosso serviço, que aqui você já ganhou, contratou ou ganhou, né? Não contrate. Porque o recurso, o cidadão ele tem que saber que ele tem direito à ampla defesa do contraditório, ele tem que saber que ele tem direito ao devido processo legal, mas ele também tem que saber que ele não tem qualquer garantia de que ele vai ganhar. E em São Paulo nós temos, por exemplo, a lei da cidade limpa, né? E nós vemos a cidade emporcalhada com banners, com faixas, com lambe-lambe colado nos muros, nos postes, sim. Às vezes na porta do órgão de trânsito. Essas empresas, elas já estão infringindo a lei, né? A lei Cidade Limpa. Será que uma empresa que faz esse tipo de propaganda é uma empresa séria? Então eu acho que a dica que eu deixo são essas, né? O cidadão ele tem condições de avaliar a seriedade da empresa através desses detalhes, digamos assim, né? Então aí, cidadão, está na tua mão, né? Na escolha, no cuidado para não receber multa, se receber quais são os processos e os caminhos, né? E agir sempre de forma correta. Alexandre, nosso tempo esgotadíssimo. Eu agradeço muito a tua presença, as tuas informações, acho que serão super importantes para os nossos ouvintes. Bacana, Ângela. Muito obrigado e fico à disposição, né? Para outras oportunidades, porque o assunto é interessante e é muito amplo. Sim, e a gente sabe certeza. Que é praticamente inesgotável, né? Com certeza. É isso aí. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo.